Olá, famílias! Aqui é a professora Mara novamente orientando vocês quanto à execução das atividades do nosso passaporte da aventura. Então, a minha primeira conversa com vocês é que a atividade 10, 11 e 12 são referentes ao conteúdo de artes. Da página 10, a professora Bianca já colocou no grupo o linkzinho para vocês assistirem e poderem realizar a atividade. Então, eu hoje vou trabalhar com vocês a atividade mistureba. Como o nome diz, o que é uma mistureba? Esse diálogo vocês podem ter com a criança. Olha, nós vamos brincar de mistureba. O que será mistureba? O que é uma mistureba? Deixem que eles falem. Isso, pessoal, desenvolve a oralidade, tá bom? Cabe, se a criança não chegar a uma conclusão real da atividade, o adulto explica. O que se tem que fazer aqui? A criança vai pintar os animais e vai fazer o recorte com uma tesourinha sem ponta, sob a supervisão de um adulto para não ocorrerem acidentes, né? Para ninguém cortar nem dedinho, nem cabelo. Se o adulto quiser, ele pode fazer o recorte. E qual é a ideia aqui? Que se façam os pares. A orientação para a etapa 1 é se pautar nas figuras, mas não impede que o adulto trabalhe nesse sentido. Olha, por exemplo, sapo. Como que é o sa? Sa. Qual é a letrinha que faz esse sonzinho do s? Provavelmente, os mais espertinhos vão falar é o S. Tá, é o S. Sa. Sa. Acaba com que letrinha? Letrinha A. Então, você já seleciona com a criança. E o pô, como que faz? O pô, o P e o O. Se a criança, você vai experimentar com uma palavra. Se a criança conseguir, muito que bem. Se ela não conseguir, você enquanto adulto, faz as devidas orientações, tá? Isso aí é só um plus. É só uma coisinha a mais que a gente pode fazer, que vocês podem fazer no caso. Então, essa atividade é isso. Lembrando que eu preciso do registro. Então, eu preciso de fotinho de filmagem da criança realizando a atividade. Atividade próxima, atividade da página 3. Nessa atividade vai ser falado, é um texto que o adulto vai fazer a leitura, ele vai falar sobre o Festival de Parintins. Parintins, pessoal, é uma ilha e nessa ilha é realizada uma festa que pode ser comparada ao Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, tá? Nessa festa que fica, Parintins é uma ilha que fica lá na região do Amazonas. E essa festa é marcada pela rivalidade. O que é rivalidade? Competição entre dois bois, o caprichoso e o garantido. E essa festa é inspirada na lenda do Bumba Meu Boi. Então, os bois têm cores próprias. O garantido é representado pela cor vermelha e o caprichoso é representado pela cor azul. E eles dançam, é toda uma encenação, é toda uma história, então aparecem vários personagens. Isso é feito no que eles chamam de bumbódromo, né? Que é como aqui nós temos o sambódromo, aqui não, né? São Paulo e Rio nós temos o sambódromo, lá eles têm o bumbódromo. E é uma festa muito bonita, é um espetáculo cheio de cor, de som, de animação, os personagens se mexem, então é muito bonito mesmo. E como sugestão, vocês vão acessar aqui o link, vão copiar lá no navegador de vocês e vai aparecer o Quintal da Cultura, onde vocês vão ter mais informações sobre o Festival de Parintins. O que a criança vai fazer? Escolher um boi. Ou ela é vermelho ou ela é azul. Pode pintar os dois, professora? Não, ela vai escolher um. E se for o caprichoso, vai pintar nas cores do caprichoso, né?
E se for o garantido, vai pintar na cor do garantido. Então, se for caprichoso, vai pintar de azul. Se for garantido, vai pintar de vermelho. Tem até uma música da Fafá de Belém, que ela fala justamente dessa disputa. Assim, vermelhou no curral, avermelhou, é uma coisa assim. Depois, se eu lembrar, eu posto para vocês, ponho o áudiozinho da música para vocês escutarem. A gente deixa o link embaixo lá no vídeo, eu procuro e deixo para vocês. Próxima atividade. Aqui, gente, vai se falar sobre moradia. O que é moradia? A casa é o lugar onde você mora. A criança, ela precisa saber aonde ela mora, ela precisa saber o bairro que ela mora, ela precisa saber o nome da rua que ela mora, ela precisa ter referências. Então, eu moro perto, por exemplo, da escola José Paulino. Ou no meu caso, a professora Mara mora perto do Mercadinho da Nair e da lojinha da Diamantina. Então a criança, ela precisa ter essas referências para ela começar a se orientar no espaço. O que é espaço? É o lugar onde ela vive, é o lugar onde ela tem as experiências de vida, que pode ser a escola, pode ser a igreja e no caso aqui a casa. Ele vai falar um pouquinho sobre Parintins, dizendo que Parintins é uma ilha, né, que é banhada por rios. E justamente por ser banhada por rios, porque ilha é uma porção de terra cercada por água por todos os lados. Pode ser água doce e água salgada. No caso de Parintins, é rio, é água doce. Tá? E as casas são construídas em estacas que ficam fincadas no fundo do rio. Por quê? Porque se não for isso, gente, tem pouca porção de terra. Então, as pessoas se apropriaram desse espaço de água para construir as casas e elas têm que estar fincadas, né, nessas estacas para a água do rio não levar embora, né? Tem perigo de encher? Até tem. Se o rio começa a encher muito, eles têm que sair da casa. E nessas regiões, o barco é o principal meio de transporte deles. E aqui, após isso, vai ser solicitado que a criança faça o desenho da casa. Então, se mora em sobrado, vai desenhar uma casa com 2 andares, ou uma casa térrea, ou um apartamento. E eu peço que vocês incentivem a criança a colocar o maior número de detalhes que tiver. Se a casa tiver 2 janelas, assim, olhando para frente da casa, tem 2 janelas, desenha 2 janelas. Tem uma porta, desenha a porta. Tem garagem, tenta desenhar. Mais para frente, isso é natureza e sociedade para a primeira etapa, né? Mas para o fundamental, isso aqui é geografia. Então a gente já está trabalhando, está iniciando o trabalho de reconhecimento do espaço. Embaixo, desculpem, a região norte é uma região rica em frutas diferentes, sabores exóticos, sabores diferentes, frutas que nem sempre chega aqui na região sudeste. Então eles apresentam o cupuaçu, o guaraná, o buriti, o tucumã e o açaí. Essas frutas são todas da região norte, então dificilmente elas chegam aqui. Algumas a gente encontra em supermercados grandes, né? Supermercado de bairro dificilmente a gente vai achar, ou a gente encontra subprodutos. Por exemplo, o açaí, dificilmente a gente vai achar frutinha. Nós achamos aqui a polpa e a polpa adocicada, porque a polpa que é consumida na região norte é uma polpa neutra, porque ela é usada em pratos doces e em pratos salgados. O cupuaçu, ainda a gente consegue encontrar a polpa também congelada. O guaraná, a gente consegue encontrar na forma de pó, em casa de produto natural, ou em forma de xarope. Particularmente eu não conheço nem o buriti nem o tucumã, mas nada que a internet não consiga dar conta. Então, procura lá, põe lá, Tucumã, ver imagens.
e vai procurar e tira um tempinho, aqueles 15 minutos, para olhar no olho da criança e mostrar para ela que existe um outro universo, né? Um repertório gustativo que sai do lugar comum aqui das frutas que a gente conhece. Do lado aqui, eles pedem que a criança desenhe a fruta que ela goste. Então, se ela gosta de abacaxi, ela vai registrar o abacaxi. Nossa, professora, ele gosta de abacaxi, morango, banana. Desenha o abacaxi, o morango e a banana. Aqui não é a fruta que a criança gosta, é gosto individual, tá? Então, ele pode fazer os devidos registros. E na próxima atividade, que também é um alerta sobre os cuidados que nós devemos ter com a floresta amazônica. Dentro da floresta, né, no meio da floresta, nós temos o rio Amazonas, que é o maior do mundo. E ele tem a floresta amazônica, ela tem toda uma importância, porque ela é rica em animais, tá? Tem várias espécies de animais, e vocês sabem que na natureza, na natureza, uma espécie depende da outra. Em última análise, o homem depende dessa relação positiva de todas essas espécies. E nós temos a flora, a fauna. Fauna diz respeito aos animais e a flora é a riqueza vegetal. Não é só de frutas, gente. Nós temos várias espécies de árvores, de plantas que podem ser até curativas, que podem proporcionar a cura para várias doenças. E nós algumas nós nem chegamos a conhecer, a estudar. Os cientistas nem têm essa oportunidade, porque a floresta é queimada, é derrubada e essa riqueza se perde. Então é justamente isso que fala o trecho. Aqui tem o índiozinho. Por que o índiozinho? Porque na região amazônica nós temos muitas tribos, muitas nações indígenas e a cultura da população ribeirinha. Por que ribeirinha? Porque ela mora na beira do rio. E aí, a ideia aqui é que vocês desenhem muitos peixes, desenhem plantas e desenhem animais. Alerta! Não vale leão, girafa, hipopótamo, pinguim, porque não são baleia, não são animais brasileiros, tá? Na nossa costa aqui, as baleias visitam a gente, mas normalmente elas estão de passagem. Elas usam as águas brasileiras para ter os filhotes, como uma maternidade. Então aqui o que eu espero? Que a criança desenhe um tucano, uma arara, vários tipos de peixe, desenhe os macacos, porque nós temos macacos aqui no Brasil. Então ele pode colocar qualquer bicho aqui da região, da nossa, qualquer bicho brasileiro. Só tomem um cuidado que eles não inventem de colocar bichos que não são brasileiros, tá? Por que isso, professora? Deixa a criançada desenhar o bicho que ela quer. Gente, é aprendizado. A gente só respeita, a gente só conserva aquilo que a gente conhece. E o problema nosso é que nós conhecemos mais a cultura dos outros do que a nossa. Então, ele dá como sugestão que tem um linkzinho aqui que vocês podem acessar a lenda da Vitória Régia, que é uma das várias lendas que acontecem no Brasil todo, em especial na região norte. Então a criançada vai poder acessar, vai poder se divertir. O papai e a mamãe pode usar esses acessos como uma atividade de leitura em família. É muito prazeroso, a criança gosta, a criança precisa. O que você vai perguntar? Qual é essa historinha mesmo? Quem estava nessa historinha? Na historinha da Vitória Régia, quem é a Vitória Régia? Como aconteceu? Conta para a mãe ou conta para o pai o comecinho dessa história. Você gostou dessa história?
Você mudaria alguma coisa nessa história? Então, esse tipo de questionamento vocês podem fazer perfeitamente e a criança de primeira etapa tem a capacidade de responder. Nesse ponto, vocês estão desenvolvendo a oralidade da criançada. Agora, o que não vale é você estar falando da Vitória Régia e ele vir contar, por exemplo, para você a lenda do lobisomem. Aí não vale, tem que ser coerente. Então, o que você leu, ele tem que devolver para você, tá bom? Se você falou de Vitória Régia, ele tem que dar os elementos principais da história da Vitória Régia. Gente, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu, deem um like, comentem e, por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber todos os vídeos que a professora posta. Pode deixar um comentário que a gente dá uma passadinha, reserva um tempinho e responde, tá bom? Obrigada, beijão!